Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 10 de março, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. E convido a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um largar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados ao vinhateiro para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram ao outro. Ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao menos meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-los e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de um modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse tempo quaresmal, esse retiro espiritual que estamos vivenciando, a palavra de Deus está sempre nos chamando à convenção. A liturgia desse tempo é sempre a mesma de todos os anos, assim podemos perceber. Diferente deve ser a nossa caminhada quaresmal, uma caminhada que devemos fazê-la reencontrando conosco mesmo e tendo esse reencontro com Deus e com nossos irmãos. Então veja que sabemos que Deus Pai criou o mundo para que os homens e mulheres desfrutassem do seu amor, desfrutassem da sua assistência, da sua proteção. No entanto, por causa da tentação do inimigo, o pecado dos nossos primeiros pais nos tirou do convívio e da intimidade com Deus Pai, e o orgulho e a soberba nos afastaram da fonte do seu amor. Por isso o homem, Adão e Eva, foi expulso do paraíso. O homem pecou, mas o Senhor não o abandonou e fez uma promessa de restauração da aliança violada, a vitória do Salvador sobre o tentador e o pecado. Então, conforme está escrito em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher. A ela, ou seja, a descendência da mulher, te atingirá a cabeça, e tu lhe atingirá o calcanhar. Então, desde então, a maior obra do Pai tem sido a de atrair novamente as criaturas a si, com o intuito de que goze novamente de sua presença e do seu grande amor. Caros irmãos, queridas irmãs, para começar a sua obra,
Ele escolheu um povo e dirigiu a esse povo a sua atenção, mandando-lhe os seus emissários, os profetas, para que voltasse atrás na sua soberba e autossuficiência. Todavia, esse povo continuou virando as costas para Deus e não deu mais atenção às suas sugestões. Finalmente, o Pai mandou o seu próprio Filho amado e escolhido, ou seja, o Pai mandou Jesus Cristo para ensinar ao povo de Israel o jeito certo de bem administrar o reino dos céus aqui na terra e salvá-lo do pecado e da morte. Jesus veio para o povo hebreu, mas os judeus, Jesus veio para o povo judeu, mas os judeus não o aceitaram como Salvador. Desse modo, por misericórdia de Deus, ele voltou-se para os pagãos e se entregou por toda a humanidade. Veja que neste evangelho, Jesus nos dá conta de que nós, que não fazemos parte do povo judeu, fomos inseridos no mistério da sua salvação. No entanto, para que possamos nos apropriar desse legítimo direito, precisamos crer e reconhecer Jesus como herdeiro do Pai, que veio nos trazer a herança da vida eterna. Caros irmãos, queridas irmãs, o reino foi tirado do povo de Israel e entregue a nós, a fim de que possamos dar bons frutos, não só materialmente falando, mas na qualidade de vida humana e espiritual, vivendo em santidade e justiça. Muitas vezes, no entanto, preferimos construir o reino do céu a nosso modo. Nos esquecemos de edificar aqui na terra segundo o projeto do coração do Pai. Então Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas tornou-se a pedra angular. Isso é, a pedra central da nossa fé. Jesus é a pedra central da nossa fé. Portanto, nós cristãos que cremos em Jesus como Salvador e Senhor, somos hoje os vinhateiros, a quem o Senhor entregou sua vinha, isto é, o seu reino, para que seja edificado e cultivado por nós. Somos responsáveis por entregar a colheita do nosso trabalho na hora precisa em que os emissários do Senhor se apresentarem. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, se não levarmos em consideração os ensinamentos de Jesus para cuidarmos bem do seu reino, também seremos dispensados, seremos substituídos por outros mais fiéis ao compromisso assumido. Às vezes, pensamos que edificar o reino do céu aqui na terra é trabalhar somente para nós, adquirindo mais conhecimento e crescimento espiritual. Somos os lavradores da vinha. Somos hoje aqueles a quem o proprietário entregou a sua propriedade, porém, ele quer receber de nós a safra. E Jesus veio nos lembrar de que os frutos que ele quer receber das nossas mãos é também a convenção dos nossos irmãos e irmãs a quem precisamos ajudar a caminhar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus na sua vida? Cremos nele como Senhor e Salvador da nossa vida? Vivemos de acordo com os seus ensinamentos? E nós quem somos? Vinhateiros ou frutos da vinha? Temos trabalhado para colher o fruto da vinha do Senhor? E devemos nos questionarmos, nos perguntarmos hoje, se o emissário chegar hoje, quais os frutos que teremos para apresentar a ele? Se ele lhe pedisse hoje conta a você, qual seria a colheita que você teria para entregar ao proprietário? Reflita isso, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai que nos transforme numa vinha fecunda, onde encontre os frutos do amor, os frutos da justiça, os frutos da solidariedade tão esperados. E que jamais possamos assim decepcioná-lo, levando assim uma vida estéril. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, desejo a sua família, uma santa abençoada sexta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.